Planejamento e controle de produção. O planejamento e controle de produção é constituído basicamente em duas etapas. A parte de composição, onde eu vou montar a composição do produto desejado. Então vou ter todos os elementos que vai compor o meu produto. Nessa mesma tela, ele irá compor as minhas matérias-primas, a quantidade que eu trabalho de cada produto nessa composição, qual a unidade de medida que eu trabalho, já vai compor o meu custo, quanto que eu tenho meu custo por litro produzido, quanto que é meu custo por batelada, já vou ter todas as informações referente ao que eu trabalho. Tem uma ordem sequencial que eu posso informar, que eu posso ter referente a cada produto. Aqui nessa parte de embalagens, eu vou conter todas as embalagens que eu tenho referente a esse produto. Então, desse mesmo produto, no caso eu tenho ele em duas embalagens diferentes. Cada embalagem delas, eu tenho a composição aqui embaixo. Então, eu cliquei sobre a embalagem que eu desejo. Ele já vai trazer para mim qual que é a composição da embalagem, o que eu uso para compor essa embalagem, no caso de 18 litros, capacidade que eu tenho, qual que é o custo dessa embalagem e quanto que vai me custar já o produto envasado, com embalagem e mais o envase. Então, como eu sei que ele vai 18 litros nessa embalagem, então ele tem aqui, de acordo com 2.1812, que é o meu custo por litro, ele já vai me trazer aqui qual que é o custo que eu tenho referente aos 22 da embalagem, qual que é o meu custo formado referente a essa embalagem. Ao efetuar qualquer tipo de alteração, acerto ou composição nessa formulação, automaticamente ele já vai me jogar toda essa parte de custo e formulação lá no meu produto final. Então eu já tenho as informações desse produto final e qual que é a composição dele. Então, se eu entrar nesse produto que eu tenho, que é o meu produto final, e clicar nessa pastinha ao lado dele aqui, ele já entrará na composição para mim, onde eu tenho já a composição desse item e já vou ter qual que é o preço final dele de custo, quanto que eu tenho ele de custo. Basta eu formular ele colocando as minhas margens, montando a composição que eu tenho do produto para chegar no meu preço de venda. Então, se eu tenho um IPI na venda, se eu tenho um percentual de frete, uma substituição tributária, um PIS/COFINS, eu pago uma comissão, tenho mais algum tipo de encargo, e quero ter uma margem de 15%, ele já vai formar meu preço de venda final, pagando todos os impostos e tendo a margem que eu estipulei para esse item aqui. Basta eu gravar, ele já estará formulado meu preço de venda das informações desse produto. Para a produção desses itens, eu tenho a parte de produção, que o que acontece nessa etapa? Aqui eu venho escolher o produto que eu quero produzir, vou escolher lá um produto tal, qual que é a quantidade de receitas bateladas que eu quero produzir, ou posso mandar produzir um determinado número de litros, ou quilos, ou como eu quiser fazer a produção. Então, se eu mandar produzir 1000 litros, eu tenho que isso vai ser 1.291 da minha batelada, posso produzir por batelada, 1, 2 ou 3 bateladas, ele já vai me compor em quilos também. Ao efetuar essa solicitação aqui de produção, então nesse momento eu posso apenas imprimir minha ordem de produção. Tenho vários modelos, posso vir aqui. Na impressão da ordem de produção, ele já vai me mostrar qual que é o proporcional a todas as matérias-primas que eu vou utilizar. Qual a quantidade de cada matéria-prima na proporção que eu solicitei, que é 1.291 da minha batelada. Isso vai me dizer o quanto que eu tenho em estoque e o quanto que vai faltar, ou se eu tenho a possibilidade de produzir essa quantidade. Então, através dessa ordem de produção, já consigo perceber se eu tenho a capacidade de produzir esses itens, ou se de quais os produtos e matérias-primas que eu vou precisar para efetuar a produção desse determinado item. Aqui, ao informar essa produção, eu tendo todos os produtos em estoque, basta informar aqui quais foram os itens que eu produzi. Ao dar um Enter, ele vai dizer qual foi o envase desse produto. Então, eu posso dizer que eu mandei produzir determinada tinta, e essa tinta, ao envasar ela de 18 litros, posso colocar qual que é a quantidade que eu tive de 18 litros, ele já vai me dar qual que é o valor total do peso que eu estou tendo nessa de 18 litros, e posso envasar. Posso colocar também um outro envase, posso colocar aqui quanto que eu tenho de cada um deles ali, e informar. Ele vai fechar, posso fechar o meu total com quebra, quanto que eu tive meu total de perda e tudo, e ele vai guardar essas informações para mim, sabendo quanto que eu tive de perda nessa hora de produção. Então eu posso baixá-la aqui. Ao efetuar a baixa, ele vai me avisar que eu estou, no caso, com estoque negativo nesse caso, mas posso efetuar a baixa assim mesmo. O que acontece? Todas as matérias-primas, todos os produtos, eles já foram efetuados a baixa. Então, se eu entrar nesse produto final, no 10041, eu já vou ter a informação do estoque dele. Então, eu entrei no produto.
41. Eu tenho quanto que ficou o meu estoque final. Através do histórico, eu vou saber que eu estava com ele negativo, tive mais uma entrada de 5, fiquei com 123 negativo. Então já tenho informação do meu estoque. Se eu quiser ver qual matéria-prima que eu utilizei, posso visualizar a ordem de produção, entrar na matéria-prima 53 para ver o quanto que foi utilizado. Então tenho aqui, posso entrar lá no produto, uma das matérias-primas utilizadas. Eu vou ter que o meu estoque está negativo, que eu tenho o histórico, como que eu realizei esse produto. Então tive a ordem de produção número 2, quanto que eu tive de saída, qual foi a quantidade e qual o saldo final que ficou. Então já tenho as informações todas automáticas. Conforme lanço minha ordem de produção, ele automaticamente vincula com a minha composição e já faz toda a baixa entrada de estoque, informações de custo e tudo mais. Caso nessa mesma ordem de produção eu tenha que fazer algum tipo de acerto, alguma pigmentação diferente ou alguma correção de fórmula, eu posso efetuar nessa parte de acerto de resultados. Aqui eu posso efetuar qualquer tipo de acerto nessa ordem de produção. Ela não irá mexer com a minha composição, e sim com a parte de custo que eu formulei nessa ordem de produção específica. Então posso acertar isso aqui. O mesmo para acompanhamento. Caso eu coloque algum acompanhamento aonde essa ordem de produção está, ou se ela parou por algum motivo, eu posso colocar que ela está na mistura, que ela está em cada setor que ela está, ele já vai informar para mim a data e a hora, em que setor que ela está e o que está acontecendo com ela. Se eu precisar destinar essa ordem de produção para um determinado fornecedor específico, eu posso estipular qual fornecedor específico eu estou realizando essa ordem de produção. Ou eu posso também destinar qual funcionário que está realizando essa produção, para vincular essa ordem de produção ao funcionário, para que eu possa ter algum levantamento de qual funcionário está produzindo, qual máquina está produzindo, quais informações que eu tenho. Posso informar o lote manualmente, ou ele já vai automaticamente me dar o lote de acordo com a ordem de produção que eu tenho informado aqui. E posso colocar também a validade desse lote aqui. Então eu já vou ter o lote informado com a validade, já vai ficar arquivado para mim quais são as informações desse lote ou dessas informações.